até mais ou menos 2008, 2009 mais ou menos, era uma lavada do ser humano contra a inteligência artificial então criada. Quando virou o século, os resultados começaram a ficar um pouquinho mais apertados, né? Ainda assim com as vitórias do Kasparov. E aí eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2008, 2009, perto de 2010, foi o contrário, foi mais ou menos um 7-1 da máquina contra o jogador. E nesse momento a comunidade científica, muitos jornais especializados diziam o seguinte: finalmente a inteligência artificial superou a inteligência humana. E agora estamos perdidos. De fato, hoje, com os robôs que temos, a inteligência artificial, é possível processar dados muito mais velozmente. Existem robôs, né, que aprendem a aprender hoje, isso caracteriza a quarta revolução industrial. Há também robôs que são gestores dentro de empresas, né, de pessoas físicas, né, de humanos de fato. Mas, ainda assim, a grande diferença do ser humano é que só a nossa mente sabe lidar com a contradição. Né? Esse é um ponto que eu queria até chamar a atenção, porque vejamos o que acontece, por exemplo, com o próprio o Kasparov. Né? Além de jogar xadrez e fugir do Putin, certamente ele tem que pagar as contas, tem seus problemas existenciais, de repente tem que levar o filho para a escola, ir no mercado, e certamente se os robôs tivessem que fazer todos esses itens que envolvem nossos sentimentos e afetos, provavelmente aparecesse uma tela azul e você tivesse que reiniciar. Outro exemplo que eu posso dar para você é o caso dos tradutores. Hoje, lógico, eles estão muito mais avançados do que na década de 90 ou nas 2 primeiras décadas desse século. Mas a palavra traduzir, ela vem do latim e significa trair, é traição. E quem domina 2 idiomas sabe disso, né? Quando você traduz de um idioma para o outro, você tem que mudar a ordem das palavras, ou até mesmo recorrer a palavras que não tem nada a ver com o original, para ter algum sentido próximo ao idioma que você quer traduzir. Então, por mais que esses tradutores do Google tenham se desenvolvido, eles não são 100%, né? Eles estão muito mais eficazes hoje, com certeza, né? Tem o Google Lens, que é fabuloso, né? Você põe em cima do texto, traduz, mas nunca é 100%, né? Quem domina os 2 idiomas percebe isso. Então, a tradução, que é uma traição, é um elemento contraditório, né? Então, por mais que as máquinas sejam programadas e consigam, sim, aprender a aprender, sempre a imprevisibilidade, o contraditório, que são as nossas fraquezas, elas se tornaram as nossas potencialidades hoje, né? Então esse é um ponto fundamental. Outra questão também é que a gente se esquece é que a inteligência humana, ela não se resume à mente, mas também ao corpo, aos afetos, né? Quem vai trabalhar muito isso é o Merleau-Ponty. Ele vai trabalhar com a ideia de que o corpo é inteligente. Então, por exemplo, uma pessoa que dance, né? Ela não pensa para dançar, ela dança enquanto pensa. Então, esses elementos vão mostrando que, além de uma inteligência corpórea e além das contradições que nós enfrentamos diariamente, os problemas existenciais, não significa que a nossa mente seja mais inteligente, mas é que ela lida com outras questões, né? Enquanto que a inteligência artificial, sim, ela consegue processar mais dados. A gente tem um exemplo de um robô super desenvolvido, que é a Sofia, né? Enfim, tem até a cidadania na Arábia Saudita, tem mais direitos que mulheres dentro desse país, curiosamente, mas ainda assim é uma mente, né? Ou seja, é só a cabeça que está montada, né? A gente não vê ela dançando, ela se irritando ou dando um tapa em alguém, por exemplo, né? Não que isso seja necessariamente sinônimo de inteligência, mas o ser humano, vai dizer o Edgar Morin, antropólogo, ele é Homo sapiens demens, né? Ou seja, tem um lado da sabedoria e um lado da demência, que não é uma doença no caso, né? Como ele define, né? Mas o demens significa o lado da desmedida, muitas vezes da irracionalidade, que envolve a embriaguez, as festas, até mesmo esse lado mais lúdico do ser humano, né? Então, ainda assim, nós temos algumas vantagens, exatamente pelas nossas desvantagens, né? Ou seja, pelas nossas fraquezas.